Olá, estamos começando mais um programa do canal Na Fita do Tempo, é um canal sobre história da igreja, e hoje nós temos a visita, vou deixá-lo se apresentar melhor daqui a pouco, do reverendo Mauro Aiello, um pastor muito amado, muito respeitado por pastores mais jovens, tem ajudado muito a igreja, não só com sua firmeza, sua pregação, também com o dom da música. Tem sido um homem de Deus que tem usado bem seus dons, talentos, suas habilidades para o louvor e a glória de Deus. O tema de hoje, então, tem a ver com essas características que eu dei do irmão. O programa de hoje é sobre nossa música popular evangélica. Vamos contar um pouco a história dela a partir da história do reverendo Aiello. É alguém que vivenciou esse período, um período de transição importante na música evangélica brasileira, nos anos 60, 70. A gente vai falar um pouco sobre isso, mas é um período que trouxe a presença, trouxe o trabalho de vários grupos musicais, mudanças na música evangélica brasileira, e o reverendo Aiello viveu isso de perto, vivenciou isso de perto. E então eu passo a palavra para o reverendo Mauro, para que ele possa se apresentar, dizer quem é, onde está trabalhando, onde pastoreia, mas já juntando com a primeira pergunta, já pode ir contando para a gente como é que foi que surgiu essa relação com a música. Bom, aqui é boa tarde, né? Porque nós estamos na altura das 19 horas, né? Para quem estiver assistindo a gente. Né? Flávio, Américo, obrigado antecipadamente pelo convite que você me fez, que muito me honrou. Eu tenho 69 anos, não parece, eu sei. Parece que eu sou bem mais jovem. Esse ano eu faço 70 anos de idade, né? E sou casado há 44 anos, tenho 3 filhos, 8 netos, sou filho de imigrantes italianos. Meus pais, meu pai era um calabrês que veio da Calábria, né? Da Reggio Calabria, parte sul da Itália. A minha mãe era filha de napolitanos, os pais dela vieram de Nápoles. Ela se chamava Yolanda, meu pai se chamava Vincenzo. Meu pai era um italiano daqueles que conhecia a teologia. Minha mãe foi convertida quando eu tinha 2 anos de idade. E depois nós passamos a frequentar a igreja congregacional de Cesário Alvim, no bairro do Belém, em São Paulo. A minha vida é dividida entre o congregacionalismo até 1982 e de 82 para cá, dentro da igreja presbiteriana do Brasil, né? Bem, a minha história pessoal com a música é a seguinte: meu pai era músico. Com quantos anos? 82, o irmão? 82 para cá, eu vim de 82 para cá, eu sou presbiteriano. Então, começou o presbiterianismo com que idade, mais ou menos? 82 eu tinha o quê? 28 anos. 28 anos. Eu nasci em 54, né? Se a minha matemática não falha, é isso aí, 24, 25 anos, acho. Eu estava no meu 3º ano de casado, né? Eu me casei em 79. Né? Uhum. Mas, como eu estava dizendo, meu pai era músico, meu pai. Meu pai veio da Calábria como músico para cá, fugido do Duce, fugido do Mussolini. Ele veio na década de 30. E papai pôs na cabeça de ensinar para mim e para o meu irmão a música. Mas, como diz o ditado, né? Casa de ferreiro, espeto de pau, né? Nós não demos lá muita importância, o que eu lamento muito. Mas o que eu pude aprender de música com meu pai, eu aprendi. Eu fui criado ouvindo Harry James, ouvindo a música jazz dos Estados Unidos, Tony Bennett, Frank Sinatra, Andy Williams, Miles Davis, e outros tantos intérpretes, e o famosíssimo Glenn Miller, porque meu pai era trombonista, e o Glenn Miller foi um famoso trombonista cuja orquestra se perdeu no Atlântico, vindo da Europa para a América. Eles estiveram lá para cantar para os soldados. Quando estavam voltando, os soldados da Segunda Guerra, eles se perderam. Até hoje não sabem onde está
estão os corpos, onde é que eles caíram, né? Eu tenho um CD do Glenn Miller. Tem. Glenn A Miller. música mais conhecida dele é Moonlight Night Serenade, né? Essa música é famosa, né? Dele. Mas essa minha influência musical foi essa. É jazz, é música popular, music americana, né? Claro que eu não deixo de apreciar boa música MPB, né? MPB. E na igreja, o senhor tocava desde cedo? Então, é o seguinte, na igreja, eu frequentava uma igreja que era muito ruim de música. Muito ruim. E eu sempre gostei não de tocar, de cantar. O meu forte era cantar. No tempo da Jovem Guarda, eu cantava, meu irmão tocava bateria, né? Meu irmão mais velho, eu tenho um irmão mais velho, eu, depois de 10 anos, veio meu irmão mais novo. A gente cantava lá, quero que você me aqueça nesse inverno e que tudo mais. Aí a gente não fala, não dá para cantar mais. Eu era daquela época. É o tempo do Egito. Roberto Carlos, a Jovem Guarda, Tropicália, os Novos Baianos, os grandes festivais aqui. Eu gostava. Era um tempo que o Brasil viveu um bom momento de música. Né? Ainda que o programa não tenha aqui como objetivo fazer aguçadas críticas, hoje em dia, se compararmos com aqueles dias de João Gilberto, Gilberto Gil, aquele tempo era bem melhor do que hoje, né? Hoje e a música desse período da igreja também dialogou, né, com essas... Dialogou muito, essa palavra é interessante, dialogou, porque apesar de nós não copiarmos, não adianta, a música é ouvido, né? Você ouve, depois você vai fazer alguma coisa, aquilo vem à tona, né? Então, a Jovem Guarda influenciou muito a música evangélica daquela década de 60, 70 até 80. Você percebe, uma coisa que eu percebo muito, já entrando um pouco no tema, né? Uma coisa que eu percebo muito na música dos grupos dos anos 60, 70, é um contrabaixo bem marcado, né? Sim. Você tinha antes mais os hinos com órgão. Eu fui de uma igreja que tem órgão, né? No Paraná eu pastorei uma igreja reformada com órgão, ou órgão, ou piano, mas de repente começam a surgir grupos com guitarra, bateria, violão e contrabaixo. E você percebe, por exemplo, no grupo Ela, um contrabaixo bem marcado, né? Como você percebe em alguns grupos do período também. Uhum. Eu conheci o contrabaixista do Grupo Elo, que se chamava Roberto, o Beto, né? Que o Grupo Elo, o grupão, era Timothy, que era o cunhado do Jairinho, que era o baterista, o tecladista era o Jairinho, contrabaixista era o Beto, guitarrista era o Reginaldo, tinha um outro guitarrista, Oscar Valdés, um argentino, né? O vocal era o Paulão, a Nilma, a irmã do Jairinho, Enaiê, né? E esses formavam assim o grupão, o Grupo Elo, a banda Grupo Elo, né? E o Eles Beto eram mais velhos do que o senhor, né? Não. Eles eram meus contemporâneos de idade. O Paulão é um pouco mais velho, o Jairinho quase a mesma idade. O Jairinho morreu jovem, né? O Timóteo voltou para os Estados Unidos, está morando lá, quando acabou o Grupo Elo, né? Com a morte do Jairinho. Mas esse tinha assim um contrabaixo. Na verdade, se é que eu posso dilatar essa conversa, Pode. Olha, é o seguinte, quero participar desse programa porque é uma forma de deixar registrado o seguinte: eu tive o privilégio e a honra, pela soberania de Deus, de fazer parte dessa transição musical na igreja evangélica. Não vou dizer uma denominação, mas da igreja evangélica como um todo. Que transição! O senhor. Que transição! Nós cantávamos aqui no Brasil muito os salmos e hinos. Era salmos e hinos, né?
Sim, o E a gente Inário. cantava os famosos corinhos. Era corinho porque eram coros pequenininhos. Não tinha estrofes, era uma coisinha pequena. Curtinho. E eram salmos e hinos e isso. Tinha a harpa cristã, tinha o livro dos adventistas, que agora não me ocorre o nome, Melodias de Vitória. Eu tenho aqui na minha biblioteca esses livros de música. E depois, com o passar dos anos, surgiu o novo cântico, que é o Inário da Igreja Presbiteriana do Brasil. Mas as igrejas históricas, né, e até as igrejas Assembleia de Deus, as pentecostais, elas usavam muitos inários e cantava-se muito hino. Era 3, 4 hinos por culto. Às vezes cantava um corinho tipo desanimados, não, não, não. Pode aproveitar Sim, aí. alguma coisinha cantava, inclusive por influência da Palavra da Vida. Né? Eu tenho o cancioneiro Palavra da Vida aqui, que eu às vezes uso. Com o passar do tempo, já na década de 70, surgiu o Jovens da Verdade e um pouco antes surgiu o Vencedores por Cristo, com Jaime Kemp, né? E a sua turminha. Maioria presbiterianos, porque o Vencedores falou muito, dialogou muito na Igreja Presbiteriana de Santo Amaro, aí perto da igreja de Campo Belo. E eu conheci o pessoal lá de Campinas que foi da primeira geração, o Robert Doiber e a Anabel Doiber. Não sei se o senhor chegou a conhecer. Não cheguei a conhecer, mas eu conheci. E na IPB tem também, que não foi da primeira, mas foi uma das primeiras, o Arthur Mendes, né? Sim, Arthur Mendes é meu amigo pessoal. Foi ele que inaugurou, criou a Rádio IPB Web, né? Eu gravei muitos spots para ele, e hoje ele está na rádio da. Como é que é o nome lá? Da Comev. Eu tenho, inclusive, um programa lá, pelo menos acho que tenho ainda, né? Das 10 à meia-noite, se chama No Baú do Maurão. No Baú do Maurão. Ele que escreveu Sinceramente, né? Sinceramente, eu preciso. Aproveita o violão. Você lembra alguma coisa? Nem lembro mais essa música, como é que toca. Era mais ou menos assim. Vou tocar só uma palhinha. Sinceramente, eu preciso encontrar. Não me lembro mais dele. Eu sei que cantando a capela é sinceramente, eu preciso encontrar outro caminho, outra vida a levar. Essa música é do Paulo Mendes. Fez muito sucesso com Vencedores, foi gravado por Vencedores. Sim, linda, e é linda. É um que eu quero chamar um dia também. Rapaz, chama mesmo. O cara é 10. Vou chamar, o cara é 10. 10. E o senhor, então, participou dessa... Deu muito problema nas igrejas, pastor? Deu muito problema. Muito problema. Primeiro problema, não com as músicas em si, mas com os instrumentos. Os instrumentos. Porque nas igrejas, pelo menos na minha igreja, nas igrejas que eu frequentei na minha infância e comecinho da minha adolescência, nós não tínhamos nem órgão elétrico. Era harmônio de fole. Você sabia quem tocava o harmônio de fole olhando para a batata das pernas das irmãs? Porque o harmônio de fole, a organista ou o organista pisa num negócio que produz um ar que passa pelos condutos lá e emite o som, né? Eu soube de uma igreja que colocou um compressor para poupar as pernas do... Pois é. Que tocava. Pois é. Depois chegou o órgão elétrico, gambites e outros aí, e piano. Piano não era muito aceito na igreja. Até piano? Não era muito aceito, não. Piano teve um pouco de preconceito, assim como teve a guitarra, né? Sabe que o piano começa com a harpa, né? Da harpa vai para o cravo, do cravo vem para o piano. Ele não era muito aceito. De repente, começou a ser aceito também, assim como a guitarra. A guitarra enfrentou uma maior rejeição. Eu me lembro que uma associada ao rock, né?
Exatamente. Tá desafinado isso aqui, rapaz. Eu me lembro que eu estava cantando na igreja, mas tocando no salão social essa música aqui. Santo Espírito, encha minha vida, pois por Cristo eu quero brilhar. Santo Espírito, encha minha vida. Eu estava cantando isso, de repente entrou um pastor da Palavra da Vida, Oliver Thompson. Os mais velhos devem se lembrar dele. Ele entrou e gritou lá do fundo do salão social: pode parar com esse iê evangélico. E o pior é que na moda a gente usava aqueles cabelinhos de Beatles, sabe? Que os Beatles, eles não mexeram só com a música em si, eles mexeram com os costumes também. Tipo da calça boca de sino, os anéis, que eu até hoje carrego, cabelinho cobrindo a orelha, né? Que hoje é feio pra caramba, né? Mas naquele tempo as meninas ficavam, né? Eu usava também o cabelinho, né? Influenciou Jovens da Verdade, mas a guitarra teve muita rejeição, rapaz. Muita rejeição. E esse interessante que esses grupos que o senhor, a gente acabou mencionando, né? Vencedores por Cristo, VPC, Jovens da Verdade, Palavra da Vida, todos eram grupos evangelísticos, missionários, que lidavam com jovens e lidavam com música. Sim. É muito interessante como um movimento missionário, musical e jovem trouxe um impacto tão grande para a igreja evangélica no Brasil, né? Você perceber. E uma coisa que eu estava dando uma olhada, assim, geralmente esses grupos começavam com a influência de missionários americanos, mas com o tempo, sim, começou-se a ter músicos ou LPs lançados com músicos completamente brasileiros, né? Perfeito. Então, se puder falar um pouco disso também. Perfeito. O caminho, na minha leitura, foi Palavra da Vida. Palavra da Vida é uma instituição, Word of Life, né? Criada no Brasil por Jack Wurtzen e Harold Heimer. O Jack Wurtzen era trombonista, Harold Heimer também, né? Eles vieram dos Estados Unidos e fundaram a Palavra da Vida. Americana, né? A sua sede principal é Atibaia. Sim. Mas tem Palavra da Vida em Recife. Já tem cinco regiões, já tem já. Tem Palavra da Vida em outros países do mundo, Moçambique, no Oriente, no continente africano. A música teve a influência americana por causa da Palavra da Vida em primeiro lugar, e depois por causa de Jovens da Verdade. Agora eu vou dizer uma coisa que é a mais pura e cristalina verdade. É um fato e os próprios Vencedores por Cristo, por causa do Kemp, né? Mas o Vencedores por Cristo era a Jaime Kemp. Jaime e Judith Kemp, se não me engano é o nome da esposa dele, eles deram pela CEPAL, Serviço de Evangelização para a América Latina, era isso que significava CEPAL antigamente. Eles criaram Jovens da Verdade, que tinha a proposta de ensinar os jovens, através da música, a melhorar o seu desempenho e o seu testemunho cristão e evangelizar outros jovens. Só que a influência da música dos Vencedores era também americana. Né? Mas então, você ia falando dos Jovens da Verdade. Então, aí, depois da Palavra da Vida, Jovens da Verdade nasceu na Palavra da Vida. Não sabia disso. Pois é, o Jovens da Verdade nasceu sob os auspícios de Jaziel Botelho e Josafá Vasconcelos. Esses camaradas, eles estudaram no Instituto José Manuel da Conceição, aqui no interior de São Paulo, aqui em Jandira, e eles frequentavam muito os acampamentos da Palavra da Vida. Só que a Palavra da Vida, até hoje, é um jeitão americano aqui. Né? E Josafá era de uma família muito simples, né? E Jaziel Botelho também. Então, com o passar do tempo, eles resolveram criar o que hoje é os Jovens da Verdade.
E aí nós migramos de uma música meio americanizada para uma música mais brasileira, tipo assim, ó. Não vou ficar sozinho, agora sou feliz, com Cristo no meu coração. Ele é meu grande amigo, não temo perigo, com Cristo no meu coração. Então começou um jeito brasileiro, ainda com ritmos americanos, baladas, né? Eu tô com problema para tocar o violão, que depois da Covid eu fiquei com alguns problemas de coordenação motora. Se o senhor quiser colocar de lado, fique à vontade, pastor. Não, eu vou resistir, eu vou continuar. Acontece o seguinte, eu tô com problema de coordenação motora, tô melhorando, graças a Deus, mas eu quase morri de Covid. Então, Jovens da Verdade foi um jeito brasileiro. Aí Jovens da Verdade começou na Igreja da Penha. Um dos caras que ajudou muito Jovens da Verdade foi um camarada maravilhoso chamado Azor Ferreira. Ele ajudou muito. O Janes Daniel Bertoni ajudou. Presbítero lá na minha igreja. Exatamente. Eles ajudaram muito no nascimento dos Jovens da Verdade, inclusive quem, bem dizer, participou diretamente da compra da propriedade de Jovens da Verdade hoje ali no Arujá, foi o Azor Ferreira. E aí... O senhor lembra de alguma música, além, pode ser só cantando, desse período também? Lembro, essa que eu cantei, não vou ficar... Além dessa? Além dessa, tem uma que é muito interessante. Tem uma letra, porque as letras eram muito mais simples. Era essa aqui, ó. No mundo a gente chora de tristeza. No mundo a gente ri pra não chorar. O mundo não conhece o amor. O mundo não conhece o que é paz. Há um lindo país onde existe amor, onde não há guerra e nem dor, porque há um lindo país onde existe amor, onde não há guerra e nem dor. E tem outra estrofe. O violão tá meio desafinado, dói o meu ouvido aqui, rapaz. Entendeu? Mas essa é uma das músicas, Não Vou Ficar Sozinho, né? E outras tantas, né? Porque quando você fala de música nessa época, você fala de Jaziel Botelho, compositor, e, se não me engano, tio do Estênio Márcios. Você fala de Josafá Vasconcelos também, né? E você vê que é uma música mais... uma letra mais simples, é verdade? Sim. Porém mais direta. Sim, com certeza, mais facilmente compreendida. Assim, eu sou muito ruim no violão, mas dá para ver também que não é um negócio de outro mundo tocar. Não, é os tons naturais. Não tem muita dissonância. Quem veio trazer dissonância na música evangélica brasileira, aí já foram outras pessoas, tipo Guilherme Kerr, né? Outras pessoas. E acaba sendo uma música que é boa para tocar em acampamento. O rapaz que está aprendendo a tocar violão pega fácil, já pode tocar. Sim, eu comecei a aprender violão ali. Legal. Porque eu sei, né? Comecei a aprender. Eu não tinha, eu era pobre, minha mãe trocou, na verdade, uma coxa de Gentili, um negócio lá, um pano, com um violão ao rei do violão. Foi o primeiro violão que eu tive. Pode falar. Não, depois eu conto numa outra hora a história minha da aquisição do primeiro violão, que é uma história muito bonita. Já conta. O seguinte, eu trabalhava no Banco Lar Brasileiro, na Rua da Quitanda, no centro de São Paulo. A Rua da Quitanda cruza a rua direita.
E na rua direita, esquina com a Quitanda, tinha uma loja chamada Casas Bevilacqua, que vendia instrumentos, partituras musicais. Então, todo dia, na hora do almoço, eu saía do banco, comia rapidinho, ia lá para Casas Bevilacqua, descia, ia no local onde tinha violões expostos ali. Só tinha Del Vecchio, Giannini e Di Giorgio. Não tinha muitas marcas americanas como tem hoje, né? Aí eu pegava um violãozinho lá, eu sentava, afinava e ficava tocando, né? Ficava tocando. Aí, um dia, alguém bateu no meu ombro assim. Falou: você gosta de tocar violão? Eu falei: olha, já vem ele dizer se você gosta, porque você não aprende. Né? Eu falei assim: gosto sim, né? Ele falou assim: eu vejo você todo dia aqui e tocando. Você não tem violão na tua casa? Eu falei: eu tenho, mas o violão que eu tenho em casa é ruinzinho, né? E aqui tem esses Digiórgios aqui que dá água na boca, né? Por que você não compra um? Eu peguei e falei para ele assim: que eu não tenho dinheiro. Você não trabalha? Trabalho no Banco Lar Brasileiro, Chase Manhattan, mas eu não ganho o suficiente, tenho que ajudar em casa. Ele falou assim: escolhe o violão aí. Eu escolhi um estudante 18. Aí ele falou assim: agora escolhe um diapasão. O que é diapasão? É aquele negócio que você sopra e toca a nota lá, mi, lá, ré, sol, si, mi. Agora escolhe uma capa para o seu violão. Aí escolhi. Aí ele falou: agora vem aqui. Ele foi no balcão e falou pro camarada, pro vendedor lá, falou: olha, esse moço vai comprar tudo isso, ele vai pagar como ele puder pagar. Durante os 10 meses, o meu almoço era comer amendoizinho em japonês. Eu não almoçava, economizava, ia lá na Casa Bevilacqua e pagava o violão até conseguir pagar. É uma história bonita, cá entre nós. É bonito, sim, o esforço. É muito bonito. E aí eu peguei esse violão. O outro violão eu tocava música popular brasileira e música evangélica. Então eu deixei outro violão de lado e falei: nesse aqui eu vou consagrar ao Senhor. Naquele violão, ele existe ainda hoje. Estava com o meu padrasto, que morreu agora no Covid em 2020. Ele era um senhor músico, né? Tocava chorinho, aquelas baixarias. Ele era muito bom. Eu dei para ele o violão, né? Quando eu adquiri outros violões. E eu sei que esse violão me acompanhou, eu dediquei ao Senhor, orei, falei: Senhor, esse violão. Com esse violão eu toquei em Logos, eu toquei com esse violão, eu toquei em Jovens da Verdade, toquei muito acampamento, às vezes ainda, quando eu vou em algumas igrejas, eu canto muito com playback, mas eu levo o violão, que eu faço algumas coisinhas também com violão, né? Já que o senhor mencionou Logos, o senhor tocou no Logos? Não, então deixa eu explicar. Eu, na verdade, nasci no Grupo Elo, no Quarteto Elo. Então é bom que isso fique registrado como história. O Paulão um dia me procurou e falou assim para mim: Maurão, você continua cantando? Eu falei assim: se você chama o que eu faço de cantar, Paulão, eu estou cantando. Ele falou assim: então vamos formar um quarteto, que eu estou cansado daquele estilão banda. Ele era muito tradicional, oriundo da Igreja Congregacional de Campo Grande, né? Você vê pelas letras das músicas dele que são letras diferentes. Vamos formar um quarteto? Eu, você? Falei: mas como, quem mais? Ele pegou e falou assim: eu vou falar com a Nilma, esposa dele, Nilma Soares da Silva. Você não tem um contralto para cantar com a gente? Ele falou: eu vou falar com a minha esposa. Você acredita, o Flávio Américo, que a coisa mais difícil foi convencer as duas a trabalhar com a gente? Imagino. E aí era Elo. A Elo existia ainda na rua Lacerda Franco, no bairro do Cambuci. Então começou a existir a banda Elo, continuou a existir, e aí formou-se o quarteto Elo: Paulo, Maurão, Ângela e Nilma. Tinha o Almir Navrogin, que era o nosso maestro, e a noiva, que não casou com ele, a Beatriz, que também cantou com a gente em uma outra programação. Nós formamos o Quarteto Elo, só que no dia 14 de abril de 1981, o Jairinho, num trágico acidente de automóvel, morreu. Morreu ele, a Elia, a esposa dele, e o Andrezinho, o filho do meio. E nós criamos o Grupo Logos. Por que Grupo Logos? Porque nosso ministério era evangelizar em primeiro lugar e, em segundo lugar, incentivar o crente a ler a Bíblia. Daí Logos, a palavra. Né? Legal.
E foi a ideia do Paulão. Eu me lembro que nós fechamos isso aí no porão lá do estúdio da Lacerda Franco. E o Logos já começou também como quarteto. Começou como quarteto, eu, Paulão, a Ângela e a Nilma. Viajamos bastante, fizemos vários trabalhos, e em 1982, eu era congregacional nessa época. Em 1982, o Paulão quis incrementar o grupo, mas em 1980 eu havia perdido um filho. Ele morreu com 7 meses de vida intrauterina. E eu fiquei com medo de perder o segundo, que a autópsia não disse o motivo da morte do feto, do menino. E eu fiquei com medo, receio de que nas viagens que a gente fazia, a gente ia para o interior de Minas Gerais, era só morro, rapaz. Era muito longe, Coronel Fabriciano, Governador Valadares, Ipatinga, sair daqui de São Paulo para ir para esses lugares, enfrentar Fernão Dias, uma pista só, você nem imagina. Você nem imagina. Né? E aí eu pedi afastamento em março de 1982. Meu filho nasceu em julho de 1982, esse que hoje vai fazer 42 anos de idade, né? É isso, vai fazer esse ano. O Felipe. Né? Aí eu pedi afastamento, e em maio desse ano a Logos lançou o primeiro disco, que é o Caminhos. É o Caminhos, né? Que foi muito bem produzido, e por isso que eu nunca participei em nenhuma gravação de Logos. Eu não consto. Tem um camarada que me ligou e falou: eu procurei você nos discos. Eu falei assim, cara, eu não estava lá porque eu simplesmente não gravei, eu não podia estar. Né? Eu saí antes da primeira gravação, porque aí o Paulão contratou não, arrebanhou um pessoal para trabalhar com ele, Astrid, Aroide, o Ivan, o Silvio, e foi depois de umas 2, 3 equipes veio o Roberto Mouzinho, o Ivanja, né? Mas aí é o nascimento do Logos. Então eu sou daquela equipe básica, fundamental, que começou Logos. Né? O senhor lembrou uma música que cantava? Rapaz, eu lembro de música, a gente cantava tudo com playback, rapaz. Mas eu lembro, por exemplo, a gente cantava música de vencedores, a gente cantava música do tipo O Autor da Minha Fé, ou a gente cantava, por exemplo, isso aqui que é do Paulão, né? Que é um clássico. Eu creio em meu Deus e Pai e Criador, bondoso e fiel Senhor. Eu tá desafinado. Essa eu cantava, a gente cantava as músicas da Elo, né? Nova Jerusalém. A gente cantava aquele primeiro disco da Elo, um dos primeiros, que era o Nova Jerusalém. A gente cantava quase todas as músicas dali e do Ouvir Dizer. Lembra do disco Ouvir Dizer, que tinha Jesus Provou, era eu que cantava. Ao Sentir, era eu que cantava. O Autor da Minha Fé, isso. Canta aí, Ao Sentir. É a primeira vez que eu tive coragem de cantar. O mundo ao meu redor, nada vi que pudesse ser real. Descobri que outros buscam paz, porém em vão. Porém naquilo que procuram não há solução. Não há solução, só em Jesus. Era isso aí. Eu, inclusive, se você quiser Ontem vi na cruz, lembra dessa? Ontem vi na cruz, rapaz. Eu gosto dessa. Isso era bonito. Essa tem um baixo forte também. Deixa eu só... Ontem vi na cruz Jesus Cristo. Ontem vi alguém que morreu. Veio pra viver, veio pra morrer, veio pois quis me salvar. Aí eu baixo aquela cruz é vazia. Cristo, meu Jesus, ressurgiu.
isso aí, isso era lindo demais, rapaz. Isso era muito bonito, senão E esse CD, Calmo, Sereno e Tranquilo, o baixo é muito marcado, assim. Você tem nesse período essa característica. Eu acho legal perceber. Você às vezes ouve a música e diz, essa música é dos anos 70. E você diz assim, isso é elo. Isso é elo. Por exemplo, quando você ouve assim, por exemplo, tipo... porque tem as características, né? Nas estrelas vejo a sua mão. Quase que eu canto. Então, isso é vencedores. Quando você ouvia vencedores, você falava por vários motivos e razões, isso é vencedores. Quando você ouvia Jovens da Verdade, você falava assim, isso é Jovens da Verdade, é muito brasileirinho, é muito simplório. Quando você via Jovens da Verdade... Simplório. Simplório não. Simples, é para o pessoal entender, para o pessoal cantar. E aí é que começaram a surgir as equipes de louvor nas igrejas. E essa coisa do simples, voltando a essa coisa do simples, pastor, uma coisa que acho que dá para perceber, até mesmo nos vencedores, no Elo, no Logos, e nos Jovens da Verdade, as músicas eram evangelísticas. Era a intenção. Então, as músicas desafiavam as pessoas, falando como é a vida fora do mundo. Muitas músicas, acho que o senhor já percebeu, falam sobre buscar algo no mundo e não encontrar. Muitas músicas falam disso. Eu procurei no amor. Naquele CD, Se Eu Fosse Contar, tem muitas músicas assim, Nas Estrelas, sobre buscar algum sentido para a vida, no amor, nas festas, no dinheiro, às vezes, em qualquer outra coisa, e não consegui. E aí vem a resposta na música que só em Jesus Cristo nós você encontra propósito para a vida. Você encontra o propósito para a vida. Hoje tem uma música evangélica que você fica gastando um tempo para tentar entender o que é que está querendo dizer primeiro. Assim, muito eufemismo, muito... Fica querendo tentar entender umas figuras de linguagem, às vezes você não alcança o que é que a pessoa está querendo dizer. Ou aquela música que tem o seu valor, digamos assim, vou chamar, eu que não sou da música, de adoração, que fala sobre Deus, que o louva, que o engrandece, mas tem pouca música hoje em dia, pelo menos o que eu conheço assim, que desafia as pessoas a tomar uma decisão, assim, olhar para a vida e ver, Cristo é quem veio morrer por você. Naquele tempo tinha, assim. Isso é muito marcante, porque eram grupos evangelísticos, né? Eram grupos... basicamente evangelístico. A gente cantava... Outro grupo que eu cantei muitos anos foi Os Ligados. Os Ligados era um grupo aí de Londrina, no Paraná. E eles gravaram muitas músicas fáceis de cantar, mas de cunho americano. Eles cantaram versões, né? Mas tipo assim, porque nasci, para que vou viver? Se eu morrer, para que vou morrer? Qual a resposta? Eu pergunto. Qual a resposta para mim? Então, isso tem uma mensagem muito direta. Muito clara. É clara, direta, e para o camarada que foi para a igreja, a convite de alguém, e ele é colocado contra a parede. Porque nasci, para que não viver? No acampamento, você levou um amigo seu que não é da igreja para o acampamento. Nossa. Às vezes você está tocando isso, você toca isso na escola, ou toca isso na sua rua, perto dos seus amigos. Ixi. E está lá o evangelho sendo pregado. De forma simples. De forma simples, de forma clara. Eu acho que isso foi um período bom, assim. Você quer ver uma outra coisa do Paulão que era direta? E que eu me lembro de cantar nos Jovens da Verdade, uns 800 jovens. Isso é do Paulão, isso aqui. Cristo veio
veio ao mundo para salvar-me. Aleluia, meus pecados sobre si levou, só porque me amou. Aleluia, Cristo volta, vem buscar-me. E assim por diante. Você vê, é uma letra e uma melodia compatíveis para o pessoal que não é crente, que está lá no acampamento ou no trabalho da juventude da tua igreja, que de repente encontra uma música de boa qualidade até, mas que lhe diz o coração, que o fustiga, né? Mexe com ele. Que o faz pensar sobre a sua vida, sem dúvida, sobre o sentido da vida. Isso é uma coisa que eu acho muito interessante das músicas desse período. Uma outra característica que eu percebo das músicas desse período que eu acho interessante nas letras, que é algo que é semelhante, na minha opinião, o primeiro ponto também, mas esse é semelhante às músicas que estão no Inário, é que muitas músicas falam do céu. Sim. Falam da morte, assim, nos preparam para pensar sobre a morte, nos falam da volta de Cristo, e hoje, infelizmente, assim, a música evangélica brasileira parece que esqueceu que a gente não foi feito para viver nesse mundo caído. Sem dúvida. Assim, que a gente vai para o céu e que Jesus vem para restaurar todas essas coisas. Então, isso é uma coisa que eu sinto falta também quando a gente percebe esses grupos. Jairinho, né? Tem aquela música dele que bem cedo ao céu ele me levará, e Deus na sua providência levou mesmo. Levou ele cedo, mas cantava isso, sobre há de ter um lugar. Sim. Isso é uma coisa também que eu acho que parece que hoje as bênçãos de Deus para nós, se a gente for prestar atenção nas músicas da nossa época, parece que se limitam a esse mundo. Exatamente, eu acho interessante, pois o autor da Minha Fé mesmo, se você perguntar para o Paulão como você se inspirou ou foi iluminado, para usar um termo teológico mais correto, para escrever essa música, ele conta, ele diz que ele estava no pomar lá do Dr. Jairo Gonçalves, pai do Jairinho, colhendo algumas coisas, e estava calor assim, né, como tem feito em São Paulo ultimamente, e ele olhou umas nuvens assim no céu, aquele céu azul, e ele pensou: Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar. E saiu daí isso. E será que a gente tem será que a gente não tem muita gente na igreja hoje que não está mais querendo que o Senhor volte, né? Ou não está com pressa nisso? Eu sei de uma história de uma irmã que o pastor há muito tempo não via a irmã, encontrou a irmã e disse: Irmã, achei que já estava na glória. E a irmã respondeu: Deus me livre, pastor. Eu sei de outra, mas assim, a gente ri, mas infelizmente às vezes reflete um pouco a nossa... Reflete o que está lá dentro, né? A gente está com medo, assim, não... E você imaginar, ele vê o céu azul e dizer: oh, como eu queria ouvir a voz do Senhor voltando, né? E crendo na volta. E crendo na volta, e desejando a volta, e seu coração dizendo Maranata. O autor da Minha Fé se tornou um clássico, né, na música evangélica brasileira, né? Hoje ainda eu canto, por exemplo, outra música que é bonita, que eu cantei ontem na igreja, foi o Portas Abertas. Ontem deixou sua casa e saiu pelo mundo, de coração lá no fundo eu não esqueci. Só que aí eu falo para a igreja, porque eu sempre digo na igreja o seguinte: irmãos, a essência de uma música é a letra. E essa fala do desafio. Fala sobre falsos amigos, por aí, conselhos vazios, mas cheios de palavras vãs. Que grande ilusão, mentiram ao seu jovem coração. Nunca é tarde, não. Sai daí. Isso é maravilhoso. Pensa aí, um cara... O pessoal que for ouvir vai reclamar porque eu cortei o senhor na melhor parte da música. Mas... É isso. Alguém que está afastado da igreja, aceitou um convite, vai e ouve essa música que fala da parábola do filho pródigo e tal.
Tá lá, as portas estão abertas. Volta, você foi e falsos amigos por aí. Você achou que ia Ontem, encontrar alguma coisa lá fora, não vai encontrar. ontem eu perguntei para a igreja, assim, na hora do culto, né? Eu peguei o microfone, fui lá no meio e perguntei, irmãos, vocês se lembram das parábolas que Jesus contou, das ilustrações? Qual é a sua parábola predileta? Alguém levantou e falou, a do semeador. Ah, linda. E a tua? Minha esposa falou da dracma perdida. Eu falei, olha, a dracma perdida, a ovelha perdida e o filho pródigo, que é o filho perdido, fazem parte da mesma parte de. Aí eu falei, vou cantar a história, a parábola do filho pródigo, que é, em certo sentido, a minha história e a tua história. Apesar que Jesus contou aquela história para criticar o judeu, né? Que estava representado no filho mais velho, que achava que podia conquistar a graça do pai por sua lealdade. E não é assim, nós somos conquistados pela graça de Deus. Né? É a graça que nos salva, nós não fazemos nada por isso. Mas aí eu cantei, rapaz, e você vê que o impacto é outro. E a coisa mais maravilhosa é quando chega no refrão, nunca é tarde não, e a igreja cantando com você, é maravilhoso. Maravilhoso. É uma benção. A música Deus colocou a música no culto porque é algo que comunica muito. Ele criou a música, faz parte da criação dele, e é algo que é uma bênção que ele nos deu, né? Nós temos um livro com músicas na Bíblia. E... Meu irmão... É o maior livro da Bíblia. Poesias e músicas. Pastor, o senhor, como alguém já com uma caminhada considerável e que já caminhou também até em ministérios de música, agora como pastor de uma igreja, e canta ainda, mas participou desses ministérios de jovens musicais, como já foi falado. Que conselho o seu irmão daria para os jovens músicos da nossa igreja hoje? Você vê, né? A gente falou só sobre música popular, músicas que são cantadas aí Brasil afora. Um domingo ou outro você tem alguém cantando Jairinho, você tem alguém cantando VPC, você tem alguém cantando Jovens da Verdade, você tem alguém cantando Logos, você tem alguém cantando Elo. E Deus pode levantar outras gerações para também abençoar e marcar a música brasileira. Que conselhos o irmão deixa para esses jovens músicos? Olha, eu queria dizer o seguinte, que ele deve partir do simples para o complexo. É simples, ele tem que ser simples, uma letra simples, ele tem que ter um arranjo simples, e daí ele pode partir para o complexo, mas não iniciar complexo, porque o que importa não é a forma, mas o conteúdo. Por exemplo, quando você vê um quarteto cantando cheio de firulas, de melismas, você quase que nem pensa na letra, você pensa na potencialidade de quem está cantando. Por exemplo, você quer ver uma música que junta a simplicidade com a música e não tem lugar nenhum que essa música não é reverenciada? É a música última do Messias, de Handel, que é o quê? É o Aleluia de Handel. Você pega as várias versões, você vai ver que a letra é muito boa. E todo mundo vê um bom arranjo, um bom vocal e compreende a letra. Ontem, inclusive, no meu sermão, eu citei Aleluia de Handel. Então, para fazer música, você tem que partir do simples. Depois, você pode tornar aquilo um pouco mais complexo em termos de arranjo instrumental, desde que o arranjo instrumental não seja tão bonito que as pessoas não percebam a letra. A letra é muito bonita, tem que ser bonita. A letra tem que espelhar boa teologia. A letra tem que ser de acordo com a Bíblia Sagrada. Eu criei um negócio chamado Sábado Musical. O que é o Sábado Musical? Eu trago Paulo César Baruch. Aí ele vem lá e fala da música, ainda não trouxe, mas vou trazer. Fala das experiências dele com música, como ele começou com música, como estamos fazendo aqui. E ele canta. Eu trouxe o João Silveira, João Alexandre. João Alexandre.
Ele veio com outro músico, que é meu amigo também, que agora não me ocorre, não me lembro o nome dele. Eles vieram, fizeram um sábado maravilhoso, rapaz, de boa música, de boa qualidade. No sábado. Aí eu deixo bater palma, eu peço bis, é uma sala de visita musical. No domingo, meu irmão, eu não trago nenhum coral de fora, eu não trago nenhum cantor de fora. No domingo é culto da igreja local. É a família que se reúne para adorar. E nesse momento a gente é que tem que fazer música. Na minha igreja eu tenho 3 corais. Coral Geral, que é o Proclamai, que já gravou CD. Eu tenho o Coral Cantares, que é das mulheres, feminino, e tem o Coral Jovem. Temos um grupo de louvor. E tem eu que canto, por exemplo, na época de férias, os corais estão de fora, eu aproveito para dar uma de canarinho, né, cantar. Então, o que eu diria para os jovens? Isso, peguem músicas simples, acordes simples, mas que sejam facilmente perceptíveis, entendíveis, que abençoem o coração de que ouve. Até o sermão, pastor. Eu acho que hoje muitas igrejas seriam abençoadas se os pastores fizessem o simples. Eu gosto do reverendo Augusto Nicodemos, porque o reverendo Augusto Nicodemos é um cara cheio de teologia, mas ele prega de uma forma tão simples, não é? O texto está dizendo isso. E isso olha, a gente aplica na vida assim e assim. Exatamente, é a aplicação que eu falo sempre, que a parte mais difícil de um sermão expositivo é a aplicação, né? Entendeu? Mas a música e o sermão tem que ser assim, as coisas têm que ser simples no reino de Deus. A obra é Deus que faz, meu irmão. Quem convence o homem do pecado, do juízo, da justiça é o Espírito Santo. Você é só instrumento, né? E a música é um canal, a música é a linguagem internacional. Se você descer, por exemplo, no aeroporto lá de Madagascar e o cara perguntar de onde você é, se você cantar, olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela, menina que vem e que passa, num doce balanço, a caminho do mar, o cara vai dizer, é brasileiro, né? Pastor, agradeço muito pela nossa conversa, já está dando 1 hora quase. Muito boa, muito esclarecedora, muito edificante. Uma coisa que eu queria, que eu até esqueci de fazer no último programa, eu acho, mas que eu gostaria sempre de fazer nos programas, é uma pergunta assim, no final, de bate pronto, é o que vem à sua cabeça, nem combinei. Que é assim, por que o irmão acha que é importante a gente estudar, conhecer a história da igreja? Por que canal de história da igreja, eu vou sempre perguntar isso. Por que é importante a gente conhecer a história da igreja? É importante a gente conhecer a história e a história da igreja para não cometer os erros do passado. Não cometer os erros do passado. Muito bom, pastor. Mas, infelizmente, estamos chegando ao final. Eu agradeço muito ao Senhor. O senhor gostaria de dar uma palhinha final? Deixa eu ver aqui, deixa eu lembrar uma música, deixa eu fazer isso aqui. Essa música, dizem, foi feita por um camarada que estava em estado terminal. E ele foi evangelizado e ele chegou a algumas conclusões muito importantes. Senhor meu Deus, tenho lutado muito para sobreviver, pois nesta vida tem barreiras para valer. Estou aqui escalando a montanha do viver, e angustiado eu terei que vencer. E angustiado o meu coração se encontra na pior. Pai, me socorre, porque eu vivo aqui tão só. Preciso muito de tua paz aqui em mim. E agora eu sei que meus amigos não me podem ajudar, pois nesta vida meu tormento é singular.
Só tu, Jesus, podes minha vida transformar. Quero sentir o teu amor sublime em meu coração e a tua paz bem-vinda toda de tua mão, e que eu possa sentir a tua mão na minha mão, e que eu possa descrever o amor de então, como num lindo rio onde tudo é paz, e que eu possa sentir a tua mão na minha mão, e que eu possa descrever o amor de então, como num lindo rio onde tudo é paz. Tudo é paz. Tudo é paz. Boa escolha, pastor, para encerrar. Tem tudo aquilo que a gente falou. É Isso mesmo, evangelística, a letra, né? é evangelística, desafia a gente a pensar na nossa vida e fala sobre a vida eterna. Muito obrigado. Graças a Deus, consegui tocar um pouquinho melhor. Deus abençoe. Deus abençoe você que nos assiste. Até o próximo programa e que Deus nos guarde a todos. Amém. Deus abençoe. Obrigado.